Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, e a gente vai corrigir com você a prova que foi aplicada no dia 16 de julho de 2017, a prova da UERJ, beleza? Um grande parabéns à comissão do vestibular que manteve a prova aí para ser aplicada, mesmo com todos os problemas enfrentados em relação à crise no Rio de Janeiro. Parabéns! Pessoal, então vamos passar para a correção dessa prova. Eu sou professor de Física, então a gente vai basear toda a nossa correção dentro da prova de Física, discutindo algumas das questões que a gente considera da nossa área aqui em relação a essa prova, beleza? Outras questões serão discutidas em momentos oportunos por outros professores, em outros canais. Aí a gente vai passar para vocês os canais parceiros também no final deste vídeo, tá? Onde você vai encontrar aí resolução. Beleza? Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal porque é muito importante para que você continue se preparando aí para suas provas, e não deixe de curtir todos os nossos vídeos para que a gente continue aí com você em todo o preparatório que a gente tem montado para todos vocês. Beleza? Vamos lá então, galera. Essa aqui foi a prova que vocês realizaram no dia 16 de julho de 2017, certo? Vamos transitar por ela porque a prova ela trouxe uma coisa muito bacana. Ela vem aqui com, que a gente pode dizer, com tema de texto científico, né? Então, esse primeiro texto científico aqui traz questões importantes. Então vou dar uma lida aqui rápida, né? Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. Nossos métodos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos eles antes, né? Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em 100 anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível. No avanço do conhecimento científico, vemos que um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos. Platão, e com ele muitos matemáticos até hoje, acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas de matemática, como o famoso teorema de Pitágoras, existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, a matemática é uma descoberta e não uma invenção humana. Certo? Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias da unificação, como são chamadas, visam justamente a isso: formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais. Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado. Primeiro porque as nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado que temos das coisas. Um século atrás, um elétron era algo muito diferente do que ele é hoje. Em 100 anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem. Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são, em geral, aproximações. Não existe uma perfeição do mundo apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as unificações da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições. O que encontramos são simetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos, RNA e DNA. Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos força criativa das imperfeições. Galera, um texto muito bacana do professor Marcelo Gleiser, físico, adaptado da Folha de São Paulo, de 25 de agosto de 2013. Depois ele traz um texto de Star Wars aqui, falando um pouquinho de algumas coisas, certo? Mas vamos verificar o seguinte. Bom, no Star Wars ele fala Star Trek ou Jornada nas Estrelas,
um clássico da ficção científica, completou 50 anos de existência em 2016. A série mostrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise no século 23, com mundos e raças alienígenas convivendo. Ao fazer analogias com situações da época, abordava questões sociais contemporâneas em um contexto futurista. O elenco era bem diferenciado, apresentando uma mulher negra, um asiático e um russo, que trabalhavam juntos e com papéis de destaque. O monólogo de introdução em cada episódio afirmava: essas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. Beleza? Então, na primeira questão, ele fala assim: o desenvolvimento dos conhecimentos no campo da astronomia amplia a visão cósmica, como lembra o texto do físico Marcelo Gleiser, certo? E as novas possibilidades de intervenção humana repercutem, neste caso, né? Repercutem na produção de textos e filmes de ficção científica, a exemplo da série televisiva Jornada nas Estrelas. Beleza? De acordo com a reportagem, os episódios de série fizeram analogia com situações das décadas de 60 e 70, certo? Ao tematizar os seguintes tópicos. O que ele fala aqui, gente? Bom, pelo que se observa, viagens espaciais, né? Ele estava falando da corrida espacial que estava lá entre a União Soviética, né, a antiga União Soviética, e os americanos, né, os russos e americanos brigando pela corrida espacial, né? E claro, a diversidade étnica, né? O mundo controlado por brancos normalmente, trouxe lá um asiático, um negro, tal, todos trabalhando juntos. Isso foi muito legal, tá? Então essa a primeira resposta, ele fala exatamente desses problemas que você tinha nessa década. Então a alternativa correta dessa primeira questão é a letra B. Beleza? Ele fala também que Marcelo Gleiser sustentava que a ciência descreve a realidade por meio de uma série de aproximações. É verdade, gente. Toda a realidade é feita por aproximações. Não existe teoria absoluta para as coisas, né? É tudo aproximação. O que ele quer dizer com isso? Desse modo, ele recusa a compreensão de que o objetivo da ciência seja estabelecer uma certeza imutável, gente. A ciência pode estabelecer cálculos complexos, observações subjetivas, propor interpretações, mas certezas imutáveis, isso é impossível para a ciência. Por quê? Porque ele fala que a ciência muda conforme o nosso conhecimento avança. Então, letra B para esse exercício aí, que é a questão 2, beleza? Então a gente resolveu a questão 1 e 2, que está dentro do nosso conceito, do nosso contexto, e aí a gente vai dar uma avançada. A gente vai vir aqui para a questão de número 5. Segundo historiadores da matemática, a análise de padrões, como os ilustrados a seguir, possibilitou a descoberta das triplas pitagóricas. Então percebe aí, ó. São os quadrados perfeitos, né? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Aí ele fala assim: observe que os números inteiros 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, representados respectivamente pela segunda, terceira, quarta figura, satisfazem o teorema de Pitágoras. Dessa forma, 3, 4 e 5 é uma tripla pitagórica, ou seja, sequência numérica, certo? Os quadrados representados pela quarta, 11ª e n figuras determinam outra tripla pitagórica. Qual que seria essa, gente? Olha só que legal. Do 4, 11, e quem que seria a próxima tripla pitagórica? Muito interessante. O que é a quarta, a 11ª e a enésima figura tem em comum? Então, se a gente pegar a quarta, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 ao quadrado, certo? Se a gente pegar a primeira, a enésima figura será a figura que vai ter 12 lados, ou seja, a 12ª figura vai formar uma tripla pitagórica, certo? Tranquilo? Então a gente tem aí a próxima figura, que é a tripla pitagórica, que seria a figura formada pela quarta, 11ª e 12ª linha, tá? Relação matemática. A questão 6 fala sobre um conceito de simetria. Observe o desenho abaixo. Então a gente tem um desenho aí, certo? Uma letra R, e ele pede para a gente o seguinte: os pontos A e B são simétricos em relação à reta S, enquanto S é a mediatriz do segmento AB. Observe esse novo desenho. Então tem uma R ali e a reta S, certo?
Ele pergunta pra gente qual que seria a simetria, ou seja, isso aí seria como um espelho, né, gente? Então ele está pedindo pra gente como que seria a imagem espelhada. Para a gente ter eixos de simetria, o que que acontece? Se esse ponto está mais distante, tá? Se esse ponto aqui está mais distante, eu preciso que o outro ponto esteja mais distante. Percebe na primeira figura que ele fala que o ponto B é simétrico ao ponto A, ou seja, a distância desse ponto até essa reta é a distância desse ponto a essa reta. Então, um ponto qualquer nessa figura tem que ter exatamente a mesma distância do mesmo ponto na figura que está do lado. Ou seja, essa letra R estaria invertida do outro lado. Isso corresponde à alternativa C. Beleza? Então, relações de simetria que a gente também vê em física dentro de espelhos planos. Questão de número 7, gente. Aí a gente vai para a nossa lousa para resolver essa questão de número 7. Ele diz o seguinte: a lei da conservação do momento linear está associada às relações de simetria espaciais. Nesse contexto, considere uma colisão inelástica entre uma partícula de massa m, velocidade v, e um corpo inicialmente em repouso de massa igual a 10 m. Toda vez que a gente tem uma colisão inelástica, as duas partículas passam a andar juntas após a colisão, certo? E ele traz para a gente informações importantes. Verifica. Ele fala para a gente que a primeira partícula tem uma massa m e uma velocidade v. A segunda tem uma massa 10m e inicialmente está em repouso. Então essa aqui é a situação inicial. Após a colisão, as duas partículas, a de 10m mais a de m, caminham com a mesma velocidade. Ele quer saber que velocidade é essa, para que a gente consiga manter a conservação do sistema. Ou seja, a relação de simetria nesse caso é que o que acontece antes tem que ser igual ao que acontece depois. Ou seja, a quantidade de movimento inicial desse sistema é igual à quantidade de movimento final desse sistema, certo? E a quantidade de movimento inicial, como essa partícula estava em repouso, não tem, né? Então vai ser só m vezes v, inicial, tem que ser igual a 11m, porque agora a partícula inteira se move, vezes a velocidade final. E a velocidade final do sistema, neste caso aqui, equivale a mvi dividido por 11m. A gente pode cortar os m's. Cortando os m's, a gente vai falar que é a velocidade inicial dividido por 11. Beleza? Se a gente voltar então aqui para o exercício, a velocidade inicial dividida por 11 é a letra C, a alternativa correta. Tranquilo? Então era só fazer a relação de simetria nesse sistema que a gente conseguia resolver. Ou seja, o que é simetria? É a conservação dessa quantidade de movimento, representada pela conservação da quantidade. Então letra C, a alternativa correta. O exercício 8, ele fala um pouco de simetria, mas vai em busca de outros elementos. No 9, ele diz o seguinte: Marcelo Gleiser expõe em seu texto argumentos que se contrapõem à ideia de simetria como verdade absoluta da ciência, certo? Um desses argumentos é identificado em nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam a nossa visão de mundo? Não, né? Porque isso não está contrapondo. Ele fala que o instrumento de pesquisa é bacana porque ele amplia a visão. Então não é um contraponto. A gente pode pensar na segunda parte, que é: há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza. Bom, será que é isso? Falar que tem uma linguagem secreta da natureza não tem contraponto entre uma parte inicial e a parte final desse texto. A matemática é uma descoberta e não uma invenção humana. Também não está contrapondo, ele está simplesmente finalizando a frase, né? Ou seja, acrescentando algo na frase. Agora ele fala assim, ó: nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado. Isso aí tem uma contraposição da verdade absoluta da ciência. Porque ele falou que a verdade é verdade até que ela seja refutada. A ciência funciona assim. A verdade é verdade até que ela seja refutada. O que é refutar a ciência? É questioná-la e criar uma nova teoria que sobreponha àquela. Beleza? Passando pelos próximos elementos aí. A composição simétrica da membrana plasmática, isso é biologia, ao longo do texto. Espelho, espelho meu, existe alguém mais invisível do que eu? Que louco isso, não? Isso é uma charge, me fala um pouquinho da questão de social das coisas, né? Vamos continuar aqui. Onde que a gente vai achar mais física, mais ciência para a gente discutir aqui, galera? Se você está curtindo a nossa resolução, não deixa de dar um like aí, tá? Não deixa de se inscrever no canal.
Tenho certeza que muita gente vai passar pelo canal pela primeira vez aqui hoje, então se inscreva no canal, beleza? Aqui está falando um pouquinho da parte de linguagens, português, né? Linguagens, espanhol, ali em cima está no topo, né? Francês, né? Seria algo demais pedir para a gente trabalhar francês, inglês, então. Matemática. Vamos verificar aqui a prova de matemática, gente. Questão de número 31. Ele diz o seguinte pra gente. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É minha prima. Aff. Cada vez eu entendo menos a matemática. Essa é uma charge do Bill Watson, né? Da novaescola.org.br. Onça e libra são unidades de massa do sistema inglês. Sabe-se que 16 onças equivale a uma libra e que 0,4 onças é igual a x. O valor de x é igual a quanto, gente? Então isso aqui é uma relação de proporcionalidade, né? Então como que a gente resolve esse probleminha aí de proporcionalidade? Vamos verificar. Ele diz no texto que uma libra equivale a 0,4... 16 onças, desculpa, é uma libra. E ele quer saber 0,4 onças. Então 16 onças é igual a uma libra. Ele quer saber 0,4 onças equivale a x. Quanto que é x? É regrinha de 3, né? Proporção desse sistema, certo? A gente vai fazer aqui a regrinha de 3 básica. E vai ficar aqui 16x é igual a 0,4. X é igual a 0,4 dividido por 16. Cara, isso aqui é simplificado, né? Pode simplificar por 4 e por 4. Isso aqui vai dar 0,1 dividido por 4. 0,1 dividido por 4 vai dar 0,025. Então esse aqui é o valor de x. Então era uma questão aí de proporcionalidade para verificar essa relação de simetria também, que a gente já está trabalhando há tanto durante essa prova, certo? Então se a gente observar que a alternativa correta vai ser a alternativa de letra C, beleza? Vamos ver mais um exercício aqui. Ele fala, aqui é um pouco mais de matemática, a gente vai dar uma pulada, a gente vai pegar aqui uma relação de gráficos de matemática, a gente vai pular, porcentagem, não é muito nossa praia, tal. Tem o professor Thiago de matemática passo a passo que provavelmente ele vai resolver esse exercício com vocês, tá? Como eu ia dizendo para vocês, a gente vai para o exercício número 38, que é física, beleza? No exercício número 38, ele diz o seguinte: observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e da mudança de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebido. Admita que a esfera é constituída por um metal puro. Gente, se a esfera é constituída por um metal puro, esse gráfico é o gráfico de variação de temperatura e de mudança de estado físico, tá? Toda vez que a gente tiver mudança de estado físico nesse sistema, a gente vai estar exatamente passando pelo ponto B e D, ou seja, o sistema fica constante aqui. Por quê? Porque ele continua recebendo energia, mas ele não muda de temperatura, porque toda a energia está sendo utilizada para quebrar as moléculas, certo? Então, nesse tipo de exercício, a gente tem o seguinte: a gente vai verificar que na parte B e na parte D, a gente tem mudança de estado físico. A primeira mudança de estado físico acontece na B, que é, então, uma mudança de fusão. Ele está passando de estado sólido para o estado líquido. E a segunda provavelmente é a vaporização, né? Então é só lembrar como que funciona esse gráfico aí que a gente consegue resolver essa questão. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? A 39 fala de química. Quem vai resolver a questão de química às 20 horas do dia 16 de julho ao vivo é o professor Marcelão da Química. Você vai poder ver no canal dele, beleza? E a gente vai vir aqui para a questão de número 40. Um carro que se desloca ao longo de uma linha reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Então, a gente tem um gráfico aí de velocidade por tempo, ok? E ele quer saber a função do deslocamento desse sistema. Gente, essa função de deslocamento permite a gente trabalhar com a seguinte relação, olha só. Para a gente fazer essa questão, a gente vai trabalhar com movimento retilíneo uniformemente variado, que é o sorvetão. Certo? Por quê? Porque a gente está tendo movimento com variação de velocidade. Eu quero saber a posição final do corpo. Eu posso considerar que a posição inicial seja zero, ele parte da origem do sistema. Mas a velocidade inicial, de acordo com o gráfico lá, a velocidade inicial é 5, então é 5t. Perceba no gráfico, deixa eu voltar lá o gráfico para você dar uma olhada, que a velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando nesse sistema aqui, significa dizer
aqui a aceleração é positiva, tá? A velocidade inicial está aqui, 5 metros por segundo. E a gente vai pegar a variação de velocidade. A variação de velocidade aqui foi, ó, de 15, porque saiu de 5, foi lá para 20. Em relação à variação do tempo, que foi de 12 segundos. Beleza? Então variou 15 metros por segundo em 12 segundos. Para que eu preciso disso, professor? Para descobrir a aceleração desse sistema. Então a aceleração do sistema é a variação de velocidade pela variação do tempo, que nesse caso vai ser 15 metros por segundo, que está variando em 12 segundos, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 4, que vai dar 1,25. Essa é a aceleração, beleza? Então isso aqui vai ficar mais 1,25 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então a posição final desse corpo provavelmente é dada por 5t mais 0,625 t quadrado. Beleza? E a gente consegue montar a equação da posição desse corpo a partir daqui, que é dar para a gente a alternativa correta, a alternativa B da nossa prova. Então era só aplicar a fórmula aí de sorvetão. Beleza? Exercício 41 é exercício de química, o 42 é física novamente. Vamos verificar. Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e a 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 N é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade é aplicada no bloco 2, puxando do outro lado. Vai ter uma outra tração. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as duas trações é quanto? Gente, percebe o seguinte, eu vou desenhar lá para você. A gente tem o bloco 1 e 2. Vamos desenhar aqui. Bloco 1 e 2. Deixa eu fazer uma reta aqui, rapidão. Pá. Vou colocar aqui o primeiro bloco. Bloco 1. Fio. Bloco 2. Vou fazer um rascunhão aqui. Bloco 1. Bloco 2. Vamos pensar na primeira força que foi aplicada para cá, certo? Vou chamar de F1. Essa força ele falou que foi de 64 newtons. 64 newtons. A massa do bloco 1, de acordo com o que ele trouxe para a gente, é de 10 kg e do bloco 2 é 6. Então eu vou marcar aqui, ó, 10 e 6. Beleza? Beleza. O que a gente tem que fazer aqui? Quando eu estou puxando esse sistema com essa força de 64 newtons, força igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a aceleração que eu provoco no sistema? Vamos verificar? Isso aqui vai dar 64, que é igual a 16, vezes A. 64 dividido por 16, por 16, é igual a A. Isso vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Pensando nessa aceleração, a gente vai verificar o seguinte, com que força que eu preciso puxar o segundo bloco, que é um bloco que tem 6 kg, para que ele mantenha essa mesma aceleração. Essa vai ser a força de tração 1, ou a força de tração A, certo? Nesse caso, a força de tração vai ser a massa de quem o fio está puxando, newtons, beleza? Eu vou trocar a cor da caneta e vou fazer o contrário agora, vou fazer a força 2. Força 2. Eu tenho os mesmos 64 newtons, então a força 2 é 64 newtons, que está puxando os mesmos dois blocos, ou seja, provoca no sistema a mesma aceleração. Só que essa aceleração agora faz uma força para cá. Então, quer dizer, a tração no fio está puxando o bloco de 10 kg. Então a tração 2 é a massa de 10 vezes a aceleração que é 4, ou seja, a tração 2 é de 40 newtons, beleza? Ele quer a razão entre a tração 1 e a tração 2. O que a gente faz? A razão entre a tração 1 e a tração 2 é 24 dividido por 40. Dá para simplificar? Dá sim. Se a gente for simplificar isso aqui, vai dar 12 por 20, que vai dar 6 por 10, que vai dar 3 por 5. Certo? Dividindo sempre por 2 aí, a gente consegue achar uma razão entre as forças de 3/5. Se você não conseguiu ver aí, né, porque eu esqueci de transitar a lousa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui minha imagem, que aí você consegue verificar. O que eu fiz aqui? Deixa eu explicar novamente para você então. Eu fiz aqui em vermelho a primeira parte, a tração 1, então eu fiz aqui a força 1 nesse sistema de vermelho,
e verifiquei se eu estivesse puxando aqui para a esquerda. Então a força 1 é 64 newtons, como ele me disse. Força massa vezes aceleração. A força é 64 newtons, que é igual à massa total do sistema, que é 16 vezes a aceleração. Fazendo essa conta, a gente percebe que a aceleração do sistema é de 4 metros por segundo ao quadrado. A tração 1, eu estou puxando o sistema para a esquerda, então o fio ele é responsável por puxar o bloco de 6 kg, certo? Se estiver indo para a esquerda, o fio vai puxar o bloco de 6. Então eu vou ver a força que eu preciso fazer para puxar esse bloco de 6 com essa mesma aceleração. Então a tração vai ser a massa do bloco de 6 vezes a aceleração de 4, que vai dar 24 newtons. Quando eu for puxar para o outro lado, que é a força 2, eu vou fazer a mesma coisa. A aceleração vai ser a mesma, claro, o sistema é o mesmo. Só que agora o fio está puxando um bloco de 10 newtons, que é o que está atrás. Vai dar 40 newtons. Colocando a razão desse sistema, deu 3/5, beleza? Eu fui falando, você não estava observando aí, mas é isso que a gente fez de conta. Beleza? A alternativa correta desse exercício é a letra C. Tá? Vamos ver se a gente tem mais exercícios de física aqui. Tem mais um exercício aqui, que é o 43. Ele diz o seguinte: a corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador correspondente a 10 amperes, certo? Enquanto no enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Sabendo que o enrolamento possui 1.200 espiras, o número de espiras no enrolamento secundário é quanto? Gente, o número de espiras ele interfere aí diretamente, claro, na corrente que a gente vai observar. Percebe que a corrente ela dobrou de um sistema para o outro, certo? Se dobrou, significa que o número de espiras aconteceu o quê? Quanto maior as espiras, maior a resistência que eu tenho no sistema, certo? Então, se eu conseguir diminuir essa resistência pela metade, significa que o número de espiras caiu pela metade. Ou seja, a alternativa correta aí é a letra A, nem precisa fazer conta. É relação de proporcionalidade. Se você quer diminuir a resistência no sistema de espiras, você só diminui o número de espiras, ou seja, dobrou a corrente, quer dizer que a resistência caiu pela metade, logo o número de espiras também caiu pela metade, certo? Então, um exercício bem tranquilo aí, que era só conceitual. Percebe-se que a prova foi bastante conceitual nos seus sistemas. A questão de número 44 é biologia, 45 é química, 46 é biologia, 47 é química, 48 já vem para uma parte aí de ciências humanas. Quer dizer, a gente conseguiu resolver toda a prova aqui para você, né? A prova que correspondia aos conceitos que a gente se propôs a responder para você, que são os conceitos de ciências, gente. Então essa foi a prova da UERJ. Espero que você tenha curtido, espero que a gente tenha conseguido trabalhar bastante esses conceitos para contigo. Espero que isso traga proveito nos seus estudos e que você consiga aí a aprovação no vestibular da UERJ. Um grande abraço para você. Se você curtiu, dá um like, não deixe de dar o seu like, não deixe de apertar o sininho, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu!